Nós acabamos de cantar alguns hinos antigos. Você que está nos assistindo, se você conhece, seja engrandecido, deixe o seu like e o seu comentário de que década do século passado você conhece. E sempre que nós cantamos algumas coisas assim mais antigas, como eu disse no começo do culto, a gente vai... Algumas pessoas mais velhas vão ficando emotivas, lembrando dos tempos de outrora. Eu acho que havia muita coisa boa antigamente e muita coisa ruim, como em qualquer época. Às vezes, eu não sou aquela pessoa que olha e diz assim, não se fazem, por exemplo, mais cristãos como antigamente. Sim, até porque não se fazem mais cristãos para antigamente. Os cristãos agora são chamados a viver num mundo totalmente diferente do que era. Um cristão vivendo em 2019 como se ele estivesse no ano de 1980, vai usar umas linguagens aí que ninguém vai entender. Então, o mundo vai mudando. Mas a gente vai se lembrando de muita coisa boa que aconteceu, mas também a gente se lembra que muitas das músicas antigas que às vezes nós cantamos, desses clássicos, trazem também à memória alguns acontecimentos complicados, tristes da nossa caminhada. Então fica um pouco desse misto de sentimento. Eu estou dizendo isso porque nós estamos numa série que traz um pouco disso. A história de Jonas é conhecida por quase todas as pessoas que frequentam uma igreja. Apenas talvez as pessoas que frequentam a igreja há pouco tempo não conhecem a história de Jonas. Pelo menos não a história por inteiro. Mas conhecem a história de um homem que foi engolido por um peixe. Porque essa história de Jonas faz parte daquelas histórias bíblicas que já estão no imaginário popular. Você tem outras histórias, mas a de Jonas é um clássico. Quem aqui frequentou a igreja quando era criança, por exemplo, não sabe dizer quantas vezes pintou um peixe na escola dominical. Quantas vezes pintou peixe, quantas vezes cantou música de Jonas, quantas vezes fez aquela paródia de Jonas caiu na barriga do peixe, o peixe vomitou, que era basicamente um hino que a gente cantava quando era pré-adolescente. Algumas pessoas que eram pré-adolescentes nessa época não cantavam isso porque tinha espiritualidade, eu já era de um grupo diferente. Então, para mim, um dos grandes problemas do livro de Jonas é que ele costumeiramente não é ensinado e não é pregado, pelo menos olhando o todo da história. E hoje nós vamos ver o capítulo 2, e o capítulo 2 é um clássico de textos tirados fora do contexto e explicados de uma maneira que o texto todo não dá o seu referendo. Porque no capítulo 2 de Jonas, nós temos a oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Então, só para a gente lembrar, Deus tinha encontrado Jonas na casa dele e falado assim, Jonas, você é meu profeta e eu quero que você vá e pregue contra a cidade de Nínive. Aí o que Jonas fez? Jonas fugiu da presença de Deus, porque Jonas não queria fazer o que Deus tinha dito para ele fazer. Então ele foge. Aí ele vai para um navio tentando fugir para uma outra cidade, e o navio começa a passar por uma tempestade, e aí o pessoal descobre no navio que a culpa da tempestade era a ira de Deus sendo derramada sobre eles, e aí o próprio Jonas diz, olha, enquanto vocês não me lançarem ao mar, Deus vai continuar a tentar afundar esse navio até que vai afundar. E aí eles tentam de tudo quanto é jeito, quando eles veem que não tem jeito, eles lançam Jonas ao mar, e automaticamente o mar se acalma, o pessoal consegue conduzir a viagem, só que a Bíblia diz que então vem um grande peixe e engole Jonas. E assim acaba o primeiro capítulo. E agora nós vamos continuar essa história a partir do momento em que o homem está na barriga de um peixe, sem muita coisa para fazer, tá lá na barriga do peixe. Eu não sei qual seria a primeira coisa que você faria na barriga de um peixe. Mas a Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 1, o seguinte, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Olha, eu não consigo medir, olhando para a gente, o nível da nossa espiritualidade. Mas eu consigo imaginar uma coisa. Dentro de um peixe, no fundo do mar, eu duvido que você não oraria. E provavelmente seria a primeira coisa que você iria fazer. Talvez você não seja a pessoa que ore muito. Talvez você não tenha uma rotina de oração. Talvez você não seja a pessoa que, pelo menos um momento do dia, você tenha lá para orar a Deus. Talvez você seja o tipo de pessoa que só ora na hora boa de orar. E qual que é a hora boa de orar? A hora boa de orar é quando o calo aperta. Porque quando tudo está bem,
deixa a vida levar, vai seguindo os dias. Quando alguma coisa acontece, você, opa, acho que é até bom a gente orar aqui. Por exemplo, alguém ficou doente na família, aí você tem que parar e falar, pessoal, será que não era bom a gente dar uma orada aqui para... É tipo o quê? Tipo um benzimento espiritual evangélico para ajudar ali no momento de uma certa dificuldade. Então vamos orar aqui para ver se acontece alguma coisa. Vamos orar aqui porque talvez seja um encosto, a gente precisa desencostar o encosto para tirar a zica, e aquela coisa toda. Seguindo esse parâmetro, se você tivesse dentro da barriga de um peixe, no fundo do mar, qual é, obviamente, a primeira coisa que você faria? Alguém aqui acha que não oraria do tipo, eu ia estar lá na barriga do peixe e ia pensar assim, caramba, vou perder a rodada do Campeonato Brasileiro. Alguém aqui acha que essa seria a sua primeira preocupação? Até porque eu tenho algumas... Porque para falar sobre isso, a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Aí você tem que se colocar. Você pode falar assim, olha, mas a pessoa deve ter a preocupação, sei lá, se ela está na barriga do peixe, de morrer de fome. Gente, tem sashimi disponível ali do lado. É só ralar a parede e você tem lá. Você não tem o shoyu, mas essa foi boa. Essa aqui... você tem ali. Você vai... Não, ok. Quem na barriga de um peixe, no fundo do mar, não oraria? Provavelmente um ateu oraria. Qualquer pessoa com um mínimo de espiritualidade cristã, nesse momento, iria fazer uma oração. Mas eu acho que pior do que orar, ou pior do que não orar, é orar de um jeito não autorizado e não legítimo. E é exatamente isso que Jonas vai fazer a partir de agora. Eu ouvi muita gente já na minha vida dizendo, olha, que linda a oração de Jonas. A oração de Jonas tem aspectos teológicos importantes. Mas a oração de Jonas, quando você olha para a vida desse cara, é uma grande porcaria. E a gente vai ver isso daqui a pouco. O que nós precisamos lembrar é que os fins não justificam os meios. Porque lembra da história? No capítulo 1, Jonas estava lá, num navio afundando. Os caras que estavam lá tentando salvar o navio, a Bíblia diz no capítulo 1 que cada um deles orava ao seu Deus pedindo que eles fossem libertos. Enquanto isso, Jonas dormia lá no fundo do barco, do navio. Até que chega o capitão e diz para ele assim, cara, você não vai também fazer oração ao seu Deus para tentar livrar a gente disso? E aí no capítulo 1 inteiro de Jonas, você tem Jonas passando por uma dificuldade, Jonas tentando fugir de Deus, as pessoas pedindo para que ele orasse, e ele ora no capítulo 1. Jonas não ora no capítulo 1. Mesmo as pessoas pedindo para que ele orasse, para que livrasse o pessoal da condenação. E ele não faz isso. Por quê? Porque no capítulo 1, Jonas está fazendo o quê? Está fugindo de Deus. E por que ele está fugindo de Deus? Ele está fugindo de Deus porque ele sabia que Deus estava planejando algo que ele não queria. Porque Jonas também tem um outro problema muito sério. Ele quer um Deus que faça tudo de acordo com a vontade dele. Ele não quer um Deus que faça aquilo que Deus quer. Então é mais ou menos assim, se Deus estiver fazendo o que eu acho que Deus vai fazer, eu vou seguir a esse Deus. Mas a partir do momento em que Deus começar a fazer algo que eu não acho que ele deve fazer, que eu não espero que ele faça, eu não quero esse Deus. É uma construção de um Deus à nossa imagem e semelhança, e não a nossa construção e a nossa vida à imagem e semelhança de Deus. Ele está fugindo disso. Então ele não ora, porque como é que eu vou orar para esse Deus numa situação como essa? Eu estou fugindo dele. Mas agora, pela primeira vez no livro, ele ora. Mas por que ele ora? Porque ele está em dificuldades. Agora uma pergunta. Quando você olha para toda essa história e para essa oração, Jonas queria o quê? Libertação ou Deus? O que você acha que Jonas queria? Jonas queria ser liberto ou ele queria Deus? Quem acha aqui que Jonas queria ser liberto da barriga do peixe? Alguém aqui acha que Jonas queria Deus? Do tipo, olha Deus, quer saber de uma coisa? Eu errei, eu estou arrependido, fiz besteira, e eu quero dizer uma coisa aqui na barriga do peixe. Se o Senhor não me libertar daqui, se o Senhor não me livrar daqui, eu estou tranquilo, não tem problema nenhum. Eu quero, pelo menos, viver esses últimos instantes na minha vida na expectativa de morrer com o Senhor. Ele não faz isso, ele não passa por isso. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar.
Há um versículo na Bíblia que diz isso. Mas a mesma Bíblia também diz como é que nós devemos orar. A mesma Bíblia que diz, inclusive, que nós muitas vezes não sabemos orar como convém, e é por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, dizendo coisas que nós não compreendemos, porque são coisas que o Espírito sabe que nós precisamos e que nós, pela nossa incapacidade, não temos noção de notar que precisamos. O problema de Jonas, enfim, é que essa oração que ele vai fazer é uma oração de quem não quer se relacionar com Deus, mas de quem quer apenas os benefícios que ele pode trazer. E eu quero começar dizendo uma coisa que eu sei que fora do contexto pode nos trazer problemas, mas que eu preciso dizer dentro desse contexto de Jonas. Se você quer se relacionar com alguém que satisfaça os seus desejos, que satisfaça você de alguma forma, sem que você tenha que se relacionar com essa pessoa, quem é que você deveria procurar? Pense de novo. Imagine que você precisa ter um desejo satisfeito. Você tem vontade de satisfazer desejo. Você precisa de alguém que ofereça para você a satisfação dos seus desejos. Mas alguém que não queira e que esteja no contrato o seguinte: eu vou satisfazer você, mas eu não vou me relacionar com você. O nosso trato acaba exatamente no momento em que a sua satisfação estiver plena. Como é que se chama isso? Qual é o nome que se dá a isso? É claro que num contexto religioso como esse que nós estamos, até falar esse nome fica complicado, porque eu sei o que é isso, mas eu não sei nem se eu tenho coragem de dizer o que é isso. Uma pessoa que trabalha para apenas satisfazer as suas vontades e que recebe talvez uma oração, um agradecimento, ou até um money de vez em quando para isso, sem que você queira um relacionamento com essa pessoa, tem nome. E o nome disso é prostituta. E o problema quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós oramos ao nosso Deus, quando nós queremos que Deus satisfaça os nossos desejos, a nossa vontade, que Ele venha satisfazer e encher o nosso coração, sem que nós queiramos um aprofundamento na relação com Ele, nós praticamente estamos dizendo para Deus: Deus, não tem como o Senhor ser a nossa prostituta? Porque, inclusive, quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, Deus, quando fala dos ídolos, porque o que um ídolo faz? Você não se relaciona com o ídolo, você pede algo e o ídolo dá. Você sacrifica algo e o ídolo dá para você. É por isso que constantemente no Antigo Testamento, o que Deus falava sobre essa relação do povo dele com os ídolos? Ele dizia que essa era uma relação de adultério. E ele dizia: vocês se prostituem diante dos ídolos. Porque toda a relação que não tem a ver com o aprofundamento de um relacionamento, em conhecer melhor o alvo desse relacionamento, mas pagar para que alguma satisfação seja feita, isso sempre foi chamado de uma relação de prostituição. Compra de prazer. Provavelmente a oração de Jonas tem esse teor. Jonas, é o seguinte. Deus, é o seguinte. Eu sou Jonas. O Senhor sabe que eu não quero o Senhor, mas agora eu preciso. Então agora, como eu preciso do Senhor, só sobrou o quê? Só sobrou orar. Eu estou aqui na barriga do peixe e se eu ficar aqui eu morro. Eu não quero morrer. Veja, Deus, eu não quero viver para o Senhor, mas eu também não quero morrer. Eu quero poder viver para continuar fazendo aquilo que eu quero fazer, não viver para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, Deus, vamos estabelecer uma coisa a partir de agora. Eu vou orar pedindo que o Senhor satisfaça o desejo do meu coração. Mas depois é outra conversa. E daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre isso. E então vem a oração de Jonas. Lembre, uma oração que está nesse contexto. E ele disse, agora vem a oração. Em meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Para mim, já o começo da oração mostra que Jonas está jogando com Deus. Porque toda a oração ele faz no tempo passado. O Senhor me livrou, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Mas olhe, onde é que ele está nesse momento?
Ele está na barriga do peixe. Se ele vai falar sobre o livramento, ele devia dizer o quê? Senhor, eu quero te louvar, porque eu sei que o Senhor vai me livrar. Mas ele começa a jogar no passado, porque agora Jonas começa a jogar com uma outra coisa interessante. Eu conheço Deus. Porque como eu sou profeta, eu já sei mais ou menos como é que é o riscado aqui. Se Deus disse que ia fazer alguma coisa, o que vai acontecer? Ele vai fazer. Então, se eu estou aqui na barriga do peixe, eu sei que isso apenas é uma parte do processo todo. Porque, sabe, se Deus já estabeleceu na vontade dele que ele vai me mandar para Nínive, então ele vai me mandar para Nínive. Então agora eu vou construir uma oração com uma teologia correta, porque apenas colocando uma teologia correta, quase que Deus vai olhar e vai pensar assim, eu vou ter que fazer isso, porque agora é meu nome que está em jogo. Jonas não tem nenhuma preocupação, e a história inteira de Jonas vai mostrar com a vontade de Deus, a não ser quando a vontade de Deus o beneficia. Ele começa então a jogar com Deus, colocando essa ação de Deus no passado. Ele me respondeu. E aí vai piorando, porque veja a frase seguinte: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Toda a ação de Deus no passado, a única ação que ele coloca no futuro é o quê? Eu estarei livre. Eu ainda estarei no templo do Senhor para louvar o teu nome. Mas ele estará no templo do Senhor para louvar o nome de um Deus que ele não quer se relacionar. É como se ele estivesse dizendo para Deus, Deus, se o Senhor me livrar daqui, o Senhor vai ter o privilégio de me ver de novo lá no seu templo. Compensa para o Senhor fazer isso, porque pensa bem, o Senhor me livra, mas eu vou estar lá, vou fazer número na assembleia daqueles que te louvam. Aparentemente aqui, para piorar, ele está confiando no caráter misericordioso de Deus. A mesma misericórdia que ele não quer que Deus derrame sobre Nínive. Veja como ele é sem vergonha. Esse homem aqui é safado. E antes que alguém fique bravo porque eu estou falando mal de Jonas, a gente precisa ir para as cenas do próximo capítulo e fazer um spoiler. Não tem jeito de falar sobre isso que eu estou falando agora sem spoiler. Então, eu gostaria que você, não sei se você tem aí... Reginaldo, dá para a gente postar um texto bíblico que não está no script? Vamos fazer isso. Joga um Jonas 4 aí para nós. Jonas capítulo 4. Se conseguir, eu vou abrindo aqui no meu. Se não der, eu vou ler aqui. Se você tiver aí também no seu app da Bíblia aí, tiver a Bíblia aí, abre em Jonas 4, porque agora nós vamos fazer um spoiler da última mensagem para a gente entender como é que Jonas está sendo sem vergonha no que ele está falando aqui. Enquanto isso, eu tuço um pouco. A idade vai chegando. Tem mais água aqui. Obrigado, Neto. Agradecemos. Deixar registrado no vídeo. A Bíblia diz que quem der um copo de água jamais perderá um galardão. Mas tem que ser água a um santo, então rodou. Virou? Ou não? Sim? Vamos lá? Aqui. No capítulo 3, spoiler, ele vai sair da barriga do peixe. Daqui a pouco ele sai. No capítulo 3, ele vai para Nínive e prega. E o que acontece? A cidade inteira se converte. Cidade inteira! Mais de 120 mil pessoas. Eu não sei o que Deus vai fazer com a sua vida, mas eu duvido que um dia você vai pregar e 120 mil pessoas vão se converter de uma vez só. Duvido! Duvido! Espero que aconteça, mas duvido. Você está lá pregando, você faz um apelo, 120 mil pessoas aceitam Jesus lá no dia. Duvido que isso vai acontecer. Aconteceu com Jonas. E esse texto agora é a consequência do que o que Jonas sentiu quando isso aconteceu. Aí diz assim o texto: Jonas ficou profundamente descontente com isso. Com isso o quê? Com a conversão do pessoal. E aconteceu o quê depois disso? Ele não só ficou descontente, como ficou o quê? Enfurecido. Alguém aqui já viu alguém enfurecido? Como que é alguém enfurecido? É alguém que se você chegar perto, ele mata você. Sei lá, quando a sua esposa tá, aí você fala, calma, aquilo é enfurecido. Você tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que Jonas ficou enfurecido, cheio de fúria.
Mas por que ele ficou cheio de fúria? Ele ficou cheio de fúria porque Deus salvou a cidade de Nínive. E esse texto, lembre-se, é depois da oração que ele está fazendo lá na barriga do peixe, falando assim, pode deixar o texto, mas na barriga do peixe, o que ele diz? As tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. E aí Deus derrama misericórdia sobre os outros, ele fica enfurecido. Ele orou ao Senhor, e ele teve a capacidade de orar ao Senhor. E veja o que ele ora. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Porque, Senhor, se o Senhor lembrar bem, eu não fui atrás do Senhor. O Senhor é que foi atrás de mim. Eu estava lá em casa quieto, estava lá de boa. Eu estarei no teu santo templo. Mas o Senhor foi encher o meu saco em casa. E o Senhor não tem autoridade para ficar enchendo o meu saco em casa. O Senhor quer falar comigo? Vai no templo. É lá que eu vou procurar quando eu preciso. Daqui a pouco o Senhor vai querer o quê? Incluir beijo na relação? Eu estava lá em casa e o Senhor foi lá falar umas besteiras. O Senhor sabia muito bem que eu não queria e foi lá. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia, isso aqui ele está orando como acusação. Ele não está, porque veja, na oração ele diz, porque o Senhor me livrará, as tuas ondas passaram sobre mim, mas eu ainda estarei diante do teu santo templo. E aí quando Deus exerce misericórdia sobre os outros, ele diz, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Agora pensa, diz para mim, qual oração é sincera? Capítulo 2 ou essa? De verdade, qual oração você acredita? Em que lugar Jonas está orando mesmo? Em qual lugar você acha que ele está só discursando, discurso bobinho para Deus? Em qual lugar ele está derramando o coração e dizendo quem ele é? É aqui. É no capítulo 4. Safado. Alguém que quer se relacionar apenas com os benefícios que Deus pode dar, mas não quer nada com Deus. É alguém que gosta muito de imaginar que Deus pode mandar a gente para o céu. E quem é que não vai querer ir para o céu, não é verdade? Desde que eu não tenha que aprofundar relacionamento com esse Deus, eu topo que ele deu o céu para mim. O céu eu quero, eu não quero Deus. Tanto é que para muita gente imaginar que o céu é apenas um lugar onde o que mais importante é a presença de Jesus, a pessoa já começa a pensar, mas então já não sei se eu quero. Imagine que no céu não tem absolutamente nada do que você imagina que vai ter no céu. Nada. Só Jesus. Só. É só Jesus. A roda de conversa com Jesus até a eternidade. Melhorou ou piorou o céu? Para muita gente começa assim, mas então, sei, né? No inferno vai ter o quê? No inferno tem pelo menos cerveja? Porque tá calor, mas a cerveja refresca. Porque isso vai revelando os ídolos que estão sendo formados em nosso coração. Eu quero Deus. Ou eu quero os benefícios de Deus? E eu já disse há pouco, se eu não quero Deus, eu quero os benefícios de Deus, nós vamos estipular um relacionamento espiritual na base da Rua Governador a partir das 10 da noite. Para quem não sabe, Rua Governador em Piracicaba é o centro de prostituição. Tem outros também, mas é que foi mais famoso. E tem mais, porque ele vai ficar... sabendo disso sobre Jonas, agora veja essa parte da oração, que bonita. Oração. Se eu tivesse na barriga do peixe, com Jonas, matava ele. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Sem vergonha esse cara? Até agora ele está fugindo de Deus, e agora ele vem chamar o Senhor meu Deus. Só que isso aqui é da boca para fora. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Quando eu vejo aqui, a gente pode olhar e falar assim,
Nunca que essa oração subiu diante de Deus, chegou até Deus. Esse é o tipo de oração que não passa do teto. O problema é, para mim, que não há oração que não passe do teto. Todas elas passam do teto. Por que isso é um problema? Porque uma grande parte das nossas orações não deveriam passar do teto para bem nosso. A grande bênção do Evangelho é que Deus não ouve as nossas orações a partir de nós mesmos, mas o filtro de Jesus funciona nessa coisa toda. Então esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas agora estão garantidas até o fim da nossa vida por causa de Jesus. Mas isso não nos dá desculpa para não querer aprofundar um relacionamento com Deus que tanto nos ama e que tanto nos quer bem. O fato de eu saber que eu não sou mais condenado, como nós cantamos há pouco, que não há mais condenação, não há mais culpa em mim, isso é verdade, porque o Evangelho faz isso, não legitima o fato de eu agora querer viver a vida de qualquer jeito. Porque a gente pode olhar aqui e perguntar, mas você acha que Jonas iria para o céu ou não? Eu não sei, não faço ideia. Mas se ele foi para o céu ou não foi para o céu, essa é uma questão secundária nesse momento. Porque a despeito de ir ou não ir para o céu, você gostaria de viver como Jonas viveu? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. A pergunta aqui não é se esse cara vai ser salvo e vai ir para o céu. A pergunta é, esse é o modelo legítimo de vida que um homem de Deus deveria ter? A resposta é clara, não, não é. Não é assim que qualquer um de nós deveria e gostaria de viver. Mas é assim que muitos de nós, nessa relação espiritual de consumo muito presente em nosso tempo, estamos vivendo. A maior demonstração de fracasso é quando nós pegamos o grande sucesso da graça derramada sobre nós e transformamos numa vida miserável e mesquinha, usando a graça como desculpa para continuar pecando como um louco. Esse é o maior fracasso da vida de qualquer cristão e de qualquer igreja. E Jonas é alguém que representa isso de maneira perfeita. Se você pega, por exemplo, a oração de Jonas e coloca na boca de qualquer outra pessoa, por exemplo, essa oração aqui na boca de Paulo fica linda. Essa oração aqui, na boca de um monte de gente, ia falar assim, foi legal isso aqui. Foi legal essa oração. O problema não é a oração em si, mas é quem faz a oração. Quem faz a oração não está legitimando aqui coisa nenhuma. E aí ele continua. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. E foi, Jonas, que você falou? Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, lembra que ele estava há pouco no barco, no navio, com um monte de gente que acreditava nos ídolos. Eles orando, tentando salvar a vida de Jonas, e Jonas se lixando para eles. E aí ele disse que aquele pessoal que estava tentando salvar a vida dele, desprezam o quê? A misericórdia. E qual é a grande crise de Jonas? Esse cara, quando ora, ainda faz projeção dos seus pecados na vida dos outros. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O discurso teológico aqui está correto. Mas Jonas não está correto. E não há discurso teológico que se salve na boca de um desgraçado como esse. Aliás, muita gente hoje tem aversão ao cristianismo, não porque a mensagem é ruim, mas porque o mensageiro não está ajudando em nada. E quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira e vemos os caras que se tornaram representantes da voz evangélica nesse país, olha, estão nos colocando na mão de Jonas. Estão fazendo com que a boca de Jonas fale em nosso lugar. Mas Jonas muitas vezes tem falado em nosso lugar porque aqueles que deveriam estar falando, estar se portando de uma maneira correta, não estão fazendo. E aí a igreja toda começa a entrar nesse balaio de gato, nesse círculo vicioso. A salvação vem do Senhor, é verdade. Mas Jonas, que salvação que você quer? A salvação que Deus exerce na vida daqueles que Ele chamou? A misericórdia que Ele derrama na vida de qualquer pessoa que Ele quiser?
Ou a salvação que está agindo só na sua vida? É só você que interessa? Só vale você, não vale mais ninguém? E aí o texto termina de uma maneira espetacular. A Bíblia tem algumas histórias que são um misto de depravação, angústia, desgraça e comédia, tudo ao mesmo tempo. Então o texto termina dizendo assim: o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, começa assim: Deus falou para Jonas. E Jonas fez o quê? Desobedeceu. O último versículo do capítulo 2 diz assim: Deus deu ordens ao peixe. O que o peixe fez? O peixe obedeceu. Porque o peixe olhou para a voz de Deus e pensou assim: eu sou peixe, não sou burro. E só um burro para ouvir Deus falando e não obedecer. Porque o peixe também está pensando assim: o que é para fazer? É para vomitar essa desgraça. O peixe fala: é fruto de oração isso, porque eu estava com azia. Que isso aqui é um indigesto que não acaba. Imagina o peixe sofrendo, o peixe orando: Senhor, ouve a oração dele, meu, tira ele daqui, porque ninguém merece essa desgraça. Se o Senhor deixar aqui, ele vai corroer como um câncer, isso aqui vai me matar. Ninguém aguenta esse homem em lugar nenhum. Veja como o servo de Deus, que optou pela desobediência, vai ficando ilegítimo e vai ficando um estorvo em qualquer lugar. Ele está no barco, o pessoal tem que jogar ele do barco. Ele está no peixe, nem o peixe aguenta. E olha, quem aqui já pescou sabe, barrigada de peixe não é nem de longe o lugar mais assim que se fala: olha que aconchego. Ele está lá naquele lugar fétido e o peixe está dizendo: eu não aguento esse negócio. Como fede esse homem? Enquanto o peixe se transforma num servo de Deus, Jonas, o profeta, é transformado em vômito de peixe. Veja a inversão da história e como a história é construída para humilhar esse cara que fez uma opção errada. Deus conhece Jonas e está humilhando Jonas. Porque Deus sabe que precisa fazer isso com esse homem. E ele aprende? Não, ele não aprende. Porque a convivência com o peixe parece que o fez mais burro ainda. Você tem outras histórias na Bíblia de animal ensinando ser humano. Você tem a mula de Balaão. Você tem até em Provérbios, você tem, por exemplo, um versículo lá que diz: olha, se você é preguiçoso, vai aprender com as formigas. Porque elas fazem o trabalho, elas fazem o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito para descansar no momento que precisa descansar. Então, o versículo é: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É quase que Deus dizendo: se vocês não conseguem acreditar em mim, então ouçam outras vozes que são guiadas por mim para que vocês, de uma maneira definitiva, parem de fazer as besteiras que estão fazendo. O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Essa é uma outra coisa que eu gostaria de ver no cinema do céu. Eu gostaria de estar na praia onde Jonas foi vomitado, sentado, esperando Jonas aparecer. Só para ver a cara dele. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que talvez essa experiência, inclusive, tenha marcado Jonas para o resto da vida por causa do ácido presente no estômago do peixe. E que se a história aconteceu da forma como a Bíblia narra, ele deve ter ficado com queimaduras e com marcas dessas queimaduras para o resto da vida. De uma tal forma que ele olhava para si mesmo até o fim da vida e se lembrava dessa experiência. Mas o triste para nós é quando a gente lembra de novo do capítulo 4 e a gente pensa o quê? Esse homem não aprendeu coisa nenhuma. É possível passar pelas experiências mais atrozes e não aprender. É possível envelhecer e não amadurecer. É possível você fazer parte de uma comunidade de fé anos e anos e anos e anos e não aprender absolutamente nada. Pelo contrário, desaprender. Porque quando você faz parte de uma comunidade de fé durante anos e faz a postura, e assume a postura, assume o compromisso da desobediência, você aprende a exercer algo que é a falsidade. E aprende isso com uma categoria que poucas pessoas no mundo conseguem. Porque veja, o peixe não é louco de ouvir a voz de Deus e não obedecer. Ele simplesmente faz aquilo que é óbvio. Lembre-se que no capítulo 1, os marinheiros pagãos, quando ficaram sabendo que Jonas estava fugindo do Deus de Jonas, o que eles falaram para Jonas? Você é louco de fugir de um Deus assim? Porque, Jonas, fugir do nosso Deus ainda vai lá.
Agora, fugir do seu Deus não tem sentido nenhum. Só um louco faria isso. São as vozes que vão clamando em nossa sociedade, dizendo: vocês precisam se posicionar. Vocês precisam se posicionar. O mundo clamando por uma posição adequada, íntegra e correta de homens e mulheres de Deus espalhados por essa terra. Ou do contrário, nós vamos acabar fazendo a opção de Jonas. Deus, o Senhor ouviu o que a gente acabou de cantar? Dá para resistir ao que a gente acabou de cantar, Deus? Agora, Deus, o Senhor só precisa deixar de ser Deus um pouco e passar a olhar a teologia do que nós cantamos sem olhar o nosso coração. Porque a teologia do que nós cantamos está correta. O nosso coração não é bom. Mas não olha não o nosso coração, Deus. Olha só o que a gente fala da boca para fora. Vamos estabelecer essa relação. Na relação com o Senhor quer casamento. Deus, e o Senhor quer casamento, e o Senhor vem com esse papo de até o fim da vida. O pior é que o Senhor ainda quer casamento, o Senhor nem fala sobre o fim da vida, o Senhor fala sobre a eternidade. Porque, às vezes, no casamento, dependendo de como a gente está, a morte passa a ser lucro mesmo. Porque a gente espera, a morte chega, separa e beleza. Na relação com o Senhor fala sobre a eternidade, aí não dá. Não tem como a gente estabelecer um relacionamento diferente. Não tem como a gente fazer um part-time aqui na coisa toda. Não tem como a gente estabelecer uma espiritualidade de tempo comercial. Minha esposa está aqui, então o que eu vou dizer na presença da minha esposa. Eu disse de manhã, ela não estava, então eu vou dizer à noite. Não é uma confissão, é apenas... Eu vou usar eu como argumento, porque usar qualquer pessoa seria constrangedor. Porque uma vez eu usei uma outra pessoa num exemplo como esse, eu acertei. Ficou um clima... Vocês vão entender daqui a pouco por que ficou clima. Imagine que eu cheguei... Sério, ficou clima, ficou horrível. Mas depois eu explico em off, na hora que terminar de gravar. Imagine que, sei lá, amanhã eu chego em casa, aí a minha esposa fala assim: você estava onde? Ah, eu estava com outra. Estava o quê? Eu estava com outra. Com outro o quê? Como com outro o quê, amor? Com outra mulher. Fazendo o quê? Amor, o que você acha que eu estava fazendo com outra mulher? Estava transando. Você está falando sério? Tô. E o que você está fazendo aqui? Ué, é que terminou o horário comercial, eu voltei para casa, não é aqui que eu moro. Afinal de contas, nós somos casados. E o que se pressupõe de um marido é que ele esteja em casa. Eu vim aqui para cuidar de você, cuidar das nossas filhas. Vamos jantar junto. Depois a gente vai conversar. Talvez assistir uma coisa no Netflix. Aí a gente pode conversar com as meninas, quem sabe ler uma historinha, faz uma oração, vamos deitar. E se você estiver animada, pode até rolar um negócio. Eu tomo um banho antes, porque tô com o cheiro da outra. Aí ninguém merece. Mas eu tomo um banho, lá vou tá novo. Aí é claro que a minha esposa, sendo uma mulher cristã, ela vai dizer assim: ai, então tá bom. Aí ela vai lá cozinhar. Eu acho que até ela iria cozinhar. Agora, o que ela vai pôr na comida... Aí já é... Nossa, tá dando uma queimação, amor. Ah, já tá começando a fazer efeito? Tô vendo tudo turvo. Sim, amor, vai em paz. Aí você pode pensar: nossa, ninguém aceitaria isso. Aham. Ninguém aceitaria isso. Você pode pensar assim: seria diferente se você chegasse em casa e falasse assim: amor, fiz besteira. Eu estou arrependido, aconteceu, quero confessar, fiz besteira. E você me perdoa? E ela pode perdoar. Pode não perdoar. Se perdoar, a gente vai ter que reconstruir um monte de coisa. Vai ter que passar por uma série de reconstrução. E vamos embora. Mas houve um arrependimento. O arrependimento pressupõe o quê? Não vou fazer isso de novo.
Eu não vou fazer isso de novo. No entanto, nós somos aqueles que se relacionam com Deus, e às vezes nós nos relacionamos com Deus em horário comercial. Senhor, agora a gente vai para o que interessa. E o Senhor não interessa muito. Então dá licença, porque agora a gente vai viver a nossa vida. Para, Jonas. Para, Jonas. Para de orar quando interessa. Então não ora. Porque pior do que não orar é fazer esse tipo de oração. Jonas, essa oração vai ficar registrada para sua vergonha. Para de fazer esse tipo de oração. Para de cantar desse jeito. É melhor que não cante do que ficar cantando com o coração desse jeito. Para com isso, homem. A história de Jonas é uma demonstração absurda de como a gente precisa de Jesus. Porque se não tem Jesus em toda essa história, e eu terminasse sem falar de Jesus, não sobra nada, não sobra pedra sobre pedra de coisa alguma. Aí vem Jesus. Aí vem Jesus, olha para todos nós nessa situação deplorável e diz assim: mas eu vou ser fiel no lugar de vocês. Aí Jesus faz as coisas de uma tal forma que eu chego assim em casa, a Débora olha para mim e ela vê o quê? Ela vê a imagem do marido perfeito. E aí você pode dizer, mas a Débora está louca de ver a imagem do marido perfeito. Mas essa é a imagem que Deus vê de mim e de você hoje. Do filho perfeito. Por quê? Porque o que ele vê hoje quando olha para nós? Ele vê a imagem de Cristo Jesus. Nós somos o cara que chega em casa depois de uma noitada de orgia sem vergonhice e somos vistos como alguém que é amado. Veja como a graça é algo que não dá para explicar direito. Não dá para explicar de maneira tão plena. Apenas nós sabemos de uma coisa. Quando nós compreendemos e conhecemos o amor de Deus, esse amor nos constrange. Por que nós queremos obedecer esse Deus? Não porque nós somos obrigados, mas porque é a única coisa que nos resta e nos sobra de bom nessa vida. É a única coisa digna que nós temos em toda a existência humana. Quando nós começamos a comparar tudo que nós fazemos com o profundo amor de Deus, não sobra nada a não ser o profundo desejo de eu quero viver para esse Deus, porque esse amor é algo inimaginável, esse amor é absurdo, e seria louco não querer viver na base desse amor. Jesus fez em nosso lugar aquilo que nós nunca conseguiremos ter noção do que ele fez, encobrindo, pagando o preço de todos os nossos pecados e todos os nossos pecados em potencial. Porque Jesus não apenas paga o preço daqueles pecados que nós conhecemos e que poderíamos enumerar. Porque Davi diz, salva-me inclusive daqueles pecados que me são encobertos, daqueles que eu fiz e não consigo nem lembrar. Daqueles pensamentos horrorosos, desgraçados e de todas as possibilidades que eu seria levado se o Senhor não tivesse mudado a minha vida. Deus nos ama de uma maneira absurda. Porque mesmo depois de Jonas fazer essa porcaria de oração que ele fez, Deus não fulmina Jonas. Ainda usa Jonas para converter uma cidade inteira. E mesmo depois de Jonas ter ficado indignado com Deus, porque Deus converteu a cidade inteira e tinha dito para Deus, eu prefiro morrer, Deus não mata ele. Para mim, uma das coisas mais absurdas da história de Jonas é que Deus não mata Jonas. Mas ele fere de morte o seu filho Jesus na cruz. Por causa de Jonas, por causa de mim e por causa de você. Isso é absurdamente injusto e é eternamente gracioso. Deus não feriu Jonas para ferir Jesus na cruz. Um amor assim não tem explicação. Ninguém nunca conseguirá chegar minimamente perto de um amor assim. Ninguém nunca vai amar você desse jeito. Nunca. Eu sei que algumas mães estão aqui. E mãe ama muito. É impossível duvidar do amor de uma mãe. Mas o amor de uma mãe não chega perto do amor de Deus. Os filhos que estão aqui e amam seus pais têm um amor que não chega nem perto do que foi revelado na cruz. O amor de Deus é absurdo. O amor de Deus é absurdo. Eu espero que a gente olhe para a história de Jonas e dê aquela balançada assim de cabeça, dizendo, ei, Jonas, que desgraça, hein, homem? Que vergonha. A gente só não pode esquecer que provavelmente
Muito mais da metade de todas as nossas orações feitas até hoje são iguaizinhas. Interesseiras. E da mesma forma que Deus usou Jonas, pode usar a mim e a você. Não porque Jonas é algo, porque Jesus foi, é e sempre será. A glória é sempre dele, será sempre dele. Que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ajude a viver em fidelidade ao Senhor. Não para alcançarmos algo do Senhor. Porque nós não queremos ter a espiritualidade de Jonas, que negocia espiritualidade com o Senhor. Nós queremos uma espiritualidade de santificação como resultado do amor, da gratidão, da misericórdia derramado sobre nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a fazer isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.